Alguns dias atrás, eu recebi de um irmão muito querido, muito amigo, um livro eletrônico, um e-book, que ali relatava a respeito de suicídio de pastores e pastoras. Apesar de que pastora feminina, nós não vemos na Bíblia esse termo, nem está autorizado, né? Mas, enfim, o livro falava a esse respeito, suicídio de pastores e pastoras, que vem se tornando uma coisa alarmante. E eu li, até não cheguei a terminar ainda a ler todo o livro, mas parte que eu li, já entendi muita coisa ali, que está se generalizando isso aí com esses pregadores do Evangelho. Agora, isso é lamentável, é triste, mas fica aquela pergunta no ar: por que acontece? O que é que leva essas pessoas a cometer suicídio? Uma coisa horrível, que é condenado pelas Escrituras, porque está escrito, né, que aquilo que o nosso corpo, o corpo do servo de Deus, é para ser o templo do Espírito Santo. E ali está escrito que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então é complicado. Nós não podemos julgar nada fora de tempo. Vamos deixar o julgamento para o Senhor quando Ele voltar, né? A Ele que cabe. Mas a gente fica pensando nos dias de hoje, da maneira que essa vida moderna pressiona as pessoas. Há uma pressão de todo lado. É bastante complicado para essas pessoas que pregam o Evangelho. Eu sei disso porque aqueles que me conhecem sabem que eu fui dirigente de uma pequena congregação por um espaço de 3 anos, uma congregação da Assembleia de Deus. Como tenho, que não é o caso de estar exibindo, estar mostrando, aí as minhas credenciais, né, de presbítero, de evangelista. Então, eu e o Senhor, nosso Deus, sabemos o que eu passei durante essa época. Eu passei muita dificuldade, porque a pressão era demais. A responsabilidade era grande. Então eu me sentia não como uma pessoa livre, mas como uma pessoa presa a uma obrigação. E essa obrigação eu via sendo difícil de ser cumprida. O prédio onde a igreja se reunia era um prédio alugado, então chegava os vencimentos, a gente tinha que ter o dinheiro para pagar o aluguel, tinha as despesas de luz, de água, enfim, tanta coisa, não contando a limpeza que a minha esposa fazia, as coisas que nós doávamos lá. A gente não fala isso para se engrandecer, parte de tapete, ornamentação de púlpito, a gente tirava do bolso, a gente colocava lá com alegria, porque nós estávamos fazendo a obra de Deus. Mas tinha coisas que escapavam ao alcance da gente. O pastor que estava superior a mim, então ele sempre falava para que a gente pedisse mais ofertas, que exigisse mais dos dízimos, das entradas, mas eu, olhando para as Escrituras, eu não tinha coragem de fazer isso. Olhando para determinados irmãos ali, ganhando o seu salário mínimo, irmãos aposentados, que precisavam ser ajudados pela igreja, eles tiraram o sustento deles por fé e trazer ali para ajudar na obra. E mesmo assim,
não se dava conta, às vezes, das despesas. Eu chegava muitas vezes, eu colocava, sem muita falta de conhecimento, né, ainda novato, eu colocava o meu rosto em terra ali, em frente do púlpito, eu ia bem adiantado, aí eu colocava o meu rosto em terra e eu começava a reclamar para Deus daquela situação. Até que o Senhor um dia, Ele me ensinou, falando no meu coração, que não era por aí. Não era lamentação, não era sofrimento que ia me aproximar de Deus, que ia me fazer melhor diante dele. O que me fazia eu melhor diante dele era a obediência, era ser perfeito, era confiar. Teve uma época em que uma jovem, uma filha de uma das irmãs da igreja, ela não frequentava ali a congregação, não frequentava a igreja. E ela teve, assim, aquela vontade de me ajudar a mim, pessoalmente, com a quantia em dinheiro. Ela pediu para não falar nada para ninguém, para ficar quieta aquilo ali, porque ela não queria tocar trombeta do que ela fazia. Mas ela sentiu que eu estava sofrendo, que eu precisava de honrar os compromissos, e ela sentiu que eu não tinha condições. Então ela pegou do dinheiro dela, do trabalho dela, entregou para a mãe dela me entregar. Olha, aquilo me emocionou, foi uma coisa que parece que foi o Senhor que mandou. Eu creio que Deus está compensando essa pessoa e continuará compensando por o coração maravilhoso dela. Então eu sei o que passei, amados. Quando as dificuldades chegavam e a gente não tinha como cumprir isso. Então, uma vez que eu já passei por isso, eu comecei a compreender um pouco do que acontece da vida desses pastores de igrejas maiores, onde os compromissos são enormes. E, de fato, muitas vezes ficar até afastado da família porque tem aquele compromisso maior. E uma série de coisas. Mas também, muitas vezes, os exageros da nossa parte, a falta de confiança no Senhor, leva a isso. A falta de confiança no Senhor é uma ferramenta de Satanás para levar os servos de Deus à derrota. Por quê? Aqueles que são mais ambiciosos começam a querer se destacar no ministério, querem galgar patamares maiores. Esse é o pior erro que os pregadores do Evangelho fazem, a falta de humildade. Temos que parar naquele lugar que o Senhor nos colocou. Nós temos que prosseguir à medida da força de Deus em nossa vida. Não adianta, amados, nós querer fazer as coisas do nosso modo quando nós não temos capacidade para isso. Jamais alguém tem capacidade para fazer a obra de Deus por sua conta. Somos dependentes da graça de Deus, somos dependentes do Senhor em tudo. Aquele que é ministro do Senhor é dependente do Senhor em tudo. Não pode confiar em dinheiro, não pode confiar em nada, tem que confiar inteiramente no Senhor, que é por Ele que vem todo o socorro para então triunfar no ministério. Outra coisa, amados, triunfar no ministério não é encher igrejas de pessoas mundanas e tal. Triunfar no ministério é primeiramente sermos salvos, sermos obedientes ao Senhor. E em segundo lugar é transmitir o que nós somos através da palavra do Senhor, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, através dos nossos atos, através do nosso testemunho, de acordo com o poder, com a força que o Senhor nos dá. E não nós queremos extrapolar além daquilo que o Senhor nos permite, porque Ele sabe todas as coisas e é Ele que tem que nos controlar. Para que não façamos besteira, amados. O que acontece, tem pessoas, pastores, que têm agendas cheias, tem agendas já para o mês que vem, para o ano inteiro e tal,
Como que esta pessoa sabe que amanhã ele está vivo para cumprir aquela agenda? E assim tantas outras coisas. Quando assumimos compromissos futuros, Satanás corre lá na frente tentar pôr empecilho para que não possamos cumprir, com o objetivo de que o nome do Senhor seja blasfemado. Então, amados, nós vemos acontecendo o suicídio de pastores, de pessoas que não estão dando conta da sua obrigação porque vão além daquilo que o Senhor nos deu, querem ir além da graça de Deus concedida a nós. Vamos a uns textos das Bíblias, porque até aqui eu falei de experiência, eu falei desse livro muito importante que esse amado irmão me passou para mim. Mas vamos à palavra de Deus. Veja, a esse respeito nós vemos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, você que está vendo, minha irmã, você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus tem cuidado de nós, de mim, de você? Então, está ansioso, lança sobre ele a ansiedade. Deixa que o Senhor cuide, porque ele prometeu que ele tem cuidado, ele vai cuidar da nossa ansiedade. Não vamos afastar qualquer ideia maluca de suicídio. Então, sabedor dessas coisas, nós vamos ter tranquilidade. Vamos ver aí um versículo antes, no versículo 6 desse mesmo texto, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amado, não adianta nós querer encher agendas. Nós queremos ser como os pregadores, estrelas que brilham. Vamos deixar que Jesus brilhe através de nós. Vamos ser como a lua que reflete a luz de Cristo. Não tentar sermos astros brilhando aí nesse mundo que de nada resolve, só vamos se machucar. Então vamos ter humildade, que a exaltação ao Senhor no devido tempo nos exaltará. Vamos deixar com ele, tudo com ele. Outro detalhe importante está no versículo 8, 9 e 10, vamos ver aqui desse mesmo texto, 1 Pedro capítulo 5. Agora versículo 8, 9 e 10, veja que diz: sede sóbrios e vigilantes. Veja bem, sóbrios, ter sobriedade, ter tranquilidade, ter paciência, esperar, ser perseverante, tudo isso significa sobriedade. Sobriedade é tranquilidade. E vigilantes. Não abrir a guarda para que o inimigo entre. Ou seja, ficar ansioso, por exemplo, é uma maneira de não estar sóbrio e é uma maneira de perder a vigilância. E aí Satanás aproveita. Então se de sóbrio e vigilante. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está procurando as pessoas porque ele colocou: eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais, eu vou dar por fim na minha vida. É isso que Satanás está pondo na cabeça das pessoas. Então precisa resistir a ele. A mesma Bíblia que nós diz para resistir firme, né? Na fé, que diz para resistir ao diabo, nós diz para se afastar da aparência do mal, para fugir da aparência do mal. Então o diabo precisa ser resistido porque ele ataca direto. E a aparência do mal, ela vem de mansinho, sorrateira, vai envolvendo, a pessoa nem percebe, quando vê, como diz o ditado, está até o pescoço. Então devemos de ser vigilantes nessa parte. As coisas que não aparentam vir do Senhor, vir de Deus, é melhor ter cuidado com elas. E os ataques de Satanás também é preciso não fugir, é preciso resistir ele na fé, na palavra, como o Senhor resistiu. Agora, você veja bem, resistir firme na fé, certos, tendo a certeza, né, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que nós, amado.
Mas aqueles que sofrem dentro dos planos do Senhor, o Senhor sustenta, o Senhor não deixa esmorecer. Mas só esmorecendo quando vai saindo fora dos planos do Senhor. Então, temos certeza que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que denunciam o mundo, aqueles que falam, mostram, que colocam a luz sobre as trevas, que mostram o que o mundo é, não interessa se é crente, descrente, incrédulo, católico, protestante, o que for, mas se está envolvido com coisas deste mundo, nós temos por obrigação de levar a luz de Cristo e iluminar para essas pessoas o que Satanás está fazendo, as armadilhas pelas quais estão indo. Vão ficar bravos, vão ficar nervosos, perdemos amigos, como eu perdi muitas amizades, pessoas das redes sociais que antes eram amigos, muitos já me abandonaram, já me deletaram. Paciência, eu oro por eles. Não vou ficar nervoso. No devido tempo o Senhor vai trazer aqueles que são seus e que são chamados. Então, é preciso estar firme na fé, certo de que o sofrimento por causa do amor do Cristo vem por quê? Porque nós combatemos o mundo. E o mundo quer derrubar os filhos de Deus, de qualquer maneira. Então há uma luta. E aqueles que são lá do mundo, que o mundo é amigo deles, logicamente eles vão se revoltar, vão causar tristeza, vão causar aborrecimentos. Como eu, dentro da própria congregação onde eu congregava e passava agruras, infelizmente, com pessoas que congregavam ali, que não concordavam. Fazia o quê? Agora, encerrando isso aqui, nós vemos aqui, primeiro nós vemos o texto de 1 Pedro, capítulo 5. Agora o versículo 10, veja o que diz. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de fazer o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Essas 4 coisas aqui está prometido para aqueles que resistem firme aos ataques de Satanás, que não esmorecem. Então, amados irmãos e irmãs, estamos trabalhando na obra do Senhor, vamos ir até o fim, dentro das possibilidades daquilo que o Senhor nos colocou. Não vamos tentar ser soberbos, não vamos tentar querer ser mais do que aquilo que o Senhor colocou em nós. Vamos ser vasos de barro para que a riqueza que Deus colocou em nós possa ser vista pelas pessoas. Sejam vistas as riquezas do Senhor e não nós. Nós somos vasos de barro. Eu me contento em ser assim. Tá bom? Então aqui a gente termina isso aqui. Vamos lembrar de anunciar, amados, esta palavra para que esse poder de Satanás que está destruindo vidas aí caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que o Senhor seja propício a você, a tua família e a tudo que você fizer. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo estamos juntos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.